Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre classificação dos movimentos, tá? Então, quando a gente está trabalhando com os movimentos na parte de física do primeiro ano, a gente vai classificar esses movimentos de acordo com dois tópicos: velocidade e aceleração. Então, quando eu estou falando de velocidade, o meu movimento ele pode ser classificado como progressivo ou retrógrado. Ele vai ser chamado de progressivo quando a velocidade é positiva, ou seja, a velocidade é maior do que zero. E ele vai ser classificado como retrógrado quando a velocidade for negativa, ou seja, menor do que zero. Quando eu falo da aceleração, o meu movimento ele pode ser acelerado quando a aceleração é positiva, maior do que zero. Ele pode ser uniforme quando a aceleração é igual a zero, e ele pode ser retardado quando a aceleração é menor do que zero, ou seja, ela é negativa. Então, quando a gente está classificando, nunca vai ser apenas uma das classificações, ou a da velocidade ou a da aceleração. Vai ser sempre as duas. Então, o movimento ele pode ser progressivo e acelerado. Ele pode ser progressivo e uniforme. Ele pode ser progressivo e retardado. Também pode ser retrógrado e acelerado. Retrógrado e uniforme. Retrógrado e retardado. Tá? Então, eles vão ser sempre as duas classificações ao mesmo tempo. Agora, vamos entender algumas coisas. Por exemplo, como que a velocidade ela pode ser negativa? Aqui embaixo eu fiz uma pequena ilustração. Então aqui a gente tem a representação de uma rodovia, tá? Então aqui essa rodovia marca o início dela, que é na plaquinha de 0 km, e um pedaço do percurso, que é a plaquinha de 100 km. Então o que acontece? Na rodovia, como você vê essas plaquinhas de quilometragem, significa a distância que você está do início da rodovia. Então, isso significa que a rodovia ela está indo nesse sentido. Então, começou no zero e ela vai no sentido da direita até o final. Então, esse é o sentido da orientação da rodovia. Aqui nós temos dois carros, tá? Esse carro aqui embaixo, que vamos chamar de carro A, e esse daqui de carro B. Então, no carro A, ele está seguindo o sentido da orientação. Então, a velocidade dele vai ser positiva. Então, se ele tiver, por acaso, uma velocidade de 40 km por hora, essa velocidade vai ser positiva porque ele está no sentido da orientação da rodovia. Agora, esse carro B, que está indo em direção contrária, ou seja, ele está saindo da plaquinha dos 100 km e está indo em direção à plaquinha do zero, que é o início da rodovia, ele vai ter uma velocidade negativa. Então, se por um acaso ele tiver uma velocidade de 100 km por hora, então a velocidade dele aqui vai ser de menos 100 km por hora, porque ele está em sentido contrário ao sentido da orientação da rodovia. Tá? Então, vai ser nesse sentido que a gente vai ter a velocidade negativa. Agora vamos observar aqui quando eu falo da aceleração. O que significa eu ter uma aceleração positiva, uma aceleração nula ou uma aceleração negativa? A aceleração ela é o quão rápido você está. Ou seja, quando você tem uma velocidade, nem sempre a sua velocidade é a mesma durante todo o trajeto que você faz. Então, vamos dizer que você começa com uma velocidade de 2 metros por segundo. E um pedaço do trajeto que você faça, a sua velocidade, ao invés de ser 2 metros por segundo, ela é de 5 metros por segundo. Então, o que aconteceu? Houve um aumento da sua velocidade, um aumento da sua rapidez. Então, esse aumento a gente chama de aceleração. Então, nesse caso, você começando com 2 metros por segundo e aumentando para 5 metros por segundo, o seu movimento ele seria acelerado. Por quê? A sua velocidade ela aumentou. Então você teve uma aceleração positiva. Vai ser uniforme quando você não tem aceleração.
Então vamos dizer que você está praticando um Cooper, ou então está fazendo uma caminhada, e você consegue manter a sua velocidade constante. Ou seja, você anda a 1 metro por segundo desde o início da sua caminhada até o final da sua caminhada. Então o seu movimento ele foi uniforme, porque não teve variação da velocidade. Então a aceleração ela vai ser zero, vai ser nula. Agora no movimento retardado, quando a aceleração ela é negativa. Para você ter uma aceleração negativa, significa que a sua velocidade está diminuindo. Então vamos dizer que você está numa corrida onde você precisa de alta velocidade, tipo 100 metros rasos. Então você dá aquele pique assim que eles sinalizam o início da corrida. Então você chegou no pico de velocidade, quando você cruza a linha de chegada, você começa a diminuir a sua velocidade porque você já não precisa mais correr, não está mais competindo. Então nesse momento em que você cruzou a linha de chegada e você começa a diminuir a sua velocidade, é quando a sua aceleração fica negativa. Então o seu movimento passa a ser retardado. Então aqui a gente consegue fechar a nossa classificação dos movimentos, tá? Lembrando que vai ser sempre uma composição das duas classificações. O movimento vai ser progressivo e ele também pode ser acelerado, vai ser sempre os dois, tá? Então quando você for classificar um movimento, você tem que observar a velocidade e a aceleração. Então a gente termina a nossa aula de hoje aqui.